E aí, pessoal, estamos aqui em mais um MentorCast, hoje com meu grande amigo Matheus Josens. Ele é mentor de inteligência emocional. Você sabe o que é inteligência emocional? Se não sabe, fica aí que ele vai explicar pra gente. Tudo bem, Matheus? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, meu amigo? Bem, graças a Deus. É uma satisfação, uma honra. Mentor de Uma honra. inteligência emocional. Que especial. Fala pra mim o que é isso pro pessoal. Eu sei o que é, mas eu quero que o público saiba. Vamos lá. E aí, gente, tudo bem? Sou o Matheus Josens, vou falar uma coisa pra você. Inteligência emocional nada mais é do que você saber lidar com qualquer circunstância na sua vida sem ter que se preocupar com absolutamente nada do que pode acontecer ou que deixa de acontecer. Você simplesmente vive a sua vida com leveza, com tranquilidade, porque você sabe que, independente de qualquer situação, você vai estar sempre bem estruturado diante a sua vida, né? Diante daquilo que você carrega. Que legal, meu irmão. Eu já sei, eu conheço o seu trabalho, sei o quanto você é especial e quantas pessoas você ajuda, porque na verdade você ajuda sobre inteligência emocional, mas tem um aperitivo diferente aí. Dentre tudo que você faz, você ainda fala muito do reino, dessa questão espiritual e que com certeza te dá direção. Quanto do que você ensina com relação à inteligência emocional tem essa questão do reino? Olha, 90% do que eu ensino, do que eu falo é Tô coisas do falando. reino. São coisas do reino. Por quê? Porque quando você fala de inteligência emocional, você lembra de Jesus. Jesus, ele foi um verdadeiro rei da inteligência emocional. Ele soube lidar com toda e qualquer circunstância na vida dele sem ter que se preocupar com absolutamente nada do que poderia acontecer ou deixaria de acontecer. Então, é 90%. Que legal, muito especial. E ouvi dizer também que você está preparando um evento para julho, dia 9 de julho, é isso? É isso E o mesmo. nome e a sugestão é muito sugestivo, porque assim, é networking secreto. Network secreto. Ele é secreto, mas você pode falar alguma coisa pra gente? Pelo menos um pouquinho? Olha, eu posso falar assim um pouco sobre o que vai ser isso, né? Network secreto foi um tema que eu recebi de Deus mesmo para colocar nesse evento. Por quê? Porque hoje a gente vê as pessoas se comportando da maneira que elas não deveriam se comportar no ambiente de networking. Elas estão sempre pensando que a vida de networking é você colocar uma máscara, você se apresentar para as pessoas com aquela máscara, mas quando na verdade tudo que as pessoas genuínas querem é reconhecer quem você é de verdade. Quando você consegue ser uma pessoa verdadeira, você encurta o caminho, você encurta o processo, você conecta muito mais rápido, os negócios fluem com muita mais facilidade e você consegue realmente conectar com a alma da pessoa. Isso é muito poderoso. Na verdade, eu acho que isso é a maior carência do ser humano, né? Ele vem aqui, ele fica. Tem aquele termo que o pessoal usa, né? Quem eu sou, para onde eu vou. E é justamente sobre isso, né? Sobre a gente se encontrar, encontrar Isso mesmo. o nosso propósito aqui na vila, mas na vida, mas também a identidade. Então é sobre isso também. Você ajuda a pessoa a se encontrar, tirar as máscaras para ser o que ela realmente é. Isso, perfeito. Quando você se coloca numa posição de ser notado por alguém, é automático que você queira mostrar algo que você ainda não é, mas que você Tá, quer ser. tá. E o que as pessoas têm feito? Elas têm buscado ser uma pessoa melhor a cada dia, visualizado alguém que elas querem ser no futuro, só que essa imagem do futuro, ela não quer sair do presente. Ela quer viver uma vida que ela tem lá no futuro, que ela idealizou na cabeça dela, só que aqui no presente dela, ela está esquecendo quem ela realmente é. Ou seja, da essência que trouxe ela até aqui onde ela está. E essa essência que vai fazer você chegar no futuro ideal que você tanto almeja. Se você esquecer desse teu passado, dessa essência, do que te trouxe até aqui. E tem muita gente que fala assim, Emerson, o que me trouxe até aqui não vai me levar para o próximo nível. Eu até concordo. Mas o que te trouxe até aqui não vai fazer com que você caia no nível que você está. Porque se você esquecer quem você foi para chegar até aqui, você é óbvio que não vai para o próximo nível, você vai regredir de nível, entende? Oh, se entendo. Perfeita essa colocação. Até porque a gente nunca pode esquecer as nossas origens. Nossa origem é uma das coisas mais importantes que a gente carrega. É o nosso DNA. Não é por acaso que a gente veio numa família, numa situação financeira, né? Privilegiado ou não,
todas elas têm um motivo especial. Eu acredito muito que o seio da família que a gente veio, isso vem de Deus, por um motivo que tem a ver com o seu propósito. E quando a gente esquece isso, de onde a gente veio, essa nossa essência, dificilmente a gente vai conseguir alcançar o objetivo que é nessa vida. O que você acha? Olha, uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, muito usada por Deus essa pessoa. Ela chegou em mim e falou assim: Deus vai te colocar em grandes mesas, eu vejo você assinando grandes contratos, eu vejo você apertando mão de muitas pessoas poderosas nesse mundo, mas eu vejo você tendo tendência a esquecer de onde você veio. E Deus manda eu dizer para você que é para você não esquecer das suas origens. Boa. Porque se você esquecer dessas origens, você não vai mais ser merecedor de alcançar aquilo que ele já prometeu para você. Então, essa palavra, quando eu recebi, por incrível que pareça, eu já tinha isso clarificado dentro de mim. Eu já tinha isso completamente clarificado dentro de mim. Por quê? Porque eu conheço das minhas fraquezas. Eu conheço do tamanho orgulho que eu carrego e que eu preciso trabalhar nele todos os dias. E é muito fácil você esquecer de onde você veio. Basta você começar a conquistar coisas além daquilo que o seu eu do passado achava que você ia conquistar. Além daquilo que os seus amigos de infância acham que você iria conquistar. Volte e meia eu recebo mensagem de alguns amigos meus me parabenizando. Mas a grande questão não é bem assim que funciona, né? E aí, para você esquecer do seu passado, é muito rápido. Pra você esquecer de quem você de verdade, é muito rápido. Você esquece. Eu tenho que te falar uma coisa. Não tem muito a ver com o podcast, não. Mas, cara, eu nunca tive isso. Tive uma intuição aqui. Vendo você, sabe o que eu vejo? Não, de verdade. Eu te conheço já há muito tempo. Sim. Tenho essa sorte de ter contato aqui com o Matheus, conselheiro de primeira. Cara, eu vejo você. Eu vejo José do Egito. Não, a imagem, muito a representação. Muito bom. Não, de verdade. Eu entendo. É como se eu estivesse vendo ele. Eu não sei por que eu tive essa intuição aqui de imaginar como se você fosse a representação dele, de verdade. Louco, né? Assim, a imagem mesmo. Sim. Essa força que você tem, essa garra, essa vontade de ajudar, esse brilho nos olhos, vontade de comer quina de parede. Eu tenho isso, cara, por pessoas. É uma das coisas. Inclusive, foi ontem pela manhã, eu estava meditando um pouco sobre a história de José. Olha, quando você falou isso, ontem pela manhã eu estava meditando sobre isso. E uma das coisas que eu meditei sobre a história de José foi que José, ele cuidava de pessoas. José, ele passou por um processo tão difícil na vida dele, mas ele não esqueceu de onde ele veio, das origens dele. E quando a família dele, o povo dele, de onde ele nasceu, precisou dele, e ele já estava num patamar muito elevado, ali estava José, servindo com tudo que ele tinha, para poder fazer com que aquelas pessoas pudessem, né, serem prósperas também. José não se apartou das responsabilidades, ele não se apartou também do comprometimento de ter que educar também o povo dele, a família dele, os irmãos dele, porque ele também tratou, se você for buscar a história de José, ele também tratou a família dele, né? Ele até, inclusive, não sei se você lembra da história, ele mandou colocar uma taça de ouro na bolsa de um dos irmãos dele, sem eles saberem, para um dos irmãos dele serem pegos na estrada, trazidos novamente para o reino para serem julgados, para depois José olhar para eles e perguntar: quem foi que roubou isso aí? Quem foi que roubou isso aqui do reino? E José olha para eles e faz essa pergunta e eles respondem assim: pelo amor de Deus, não deixe que o nosso irmão mais novo seja prejudicado por isso, porque senão nosso pai vai morrer, porque nós já perdemos um irmão por conta da nossa negligência. Ou seja, José estava testando o coração dos irmãos dele para saber se aquele irmão mais novo iria ser prejudicado novamente. Então, é muito bom você ter falado isso, porque me trouxe essa lembrança. Eu falei porque senti. Veja bem, se a gente for colocar, a gente tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, só hoje, atualmente. Imagina quantos já passaram na história,
E eu não sei por quê. Eu vi você de verdade. Eu vi José. E você falou que ontem maluco isso, né? Às vezes as coisas de Deus são meia, né? E a gente não conversou. Eu nem Não, não, imaginava não. e nem sabia que você conhece a história. Eu só senti isso. Poderia ser 1 bilhão de pessoas, mas não. E assim, e eu vi muito claro. Olha que interessante. Fiquei vendo assim e a representação. Que especial, irmão. Coisa especial. Coisa divina. Que bom, que Ó, bom. agora eu quero saber desse evento, porque eu tô louco pra ir, né? Dia 9 de julho, 9 de julho. Network Secreto. Network secreto. Por que network secreto? Porque lá dentro, na hora que você entrar da porta pra dentro, você vai ter que deixar todas as suas máscaras ali. Por quê? O que vai acontecer lá dentro, lá dentro, ó. Porque o que vai acontecer lá dentro vai ser completamente ao contrário daquilo que você vem vivendo por toda a sua vida até aqui. Sabe essa ladainha que as pessoas usam para poder conquistar umas às outras? Sabe essa conversa fiada de que tenho posse, de que tenho bens, de que tenho carros, de que tenho mansões, de que sou amigo disso, sou amigo daquilo, que sou influente em tal área e que eu posso entrar em qualquer sala, sentar em qualquer mesa? Sabe essa conversa que as pessoas contam só para poder cativar você? Pois é. Nesse evento você vai entender por que esse network é secreto. Você vai entender. Eu te convido para esse dia. Que legal. E olha, tá falando um cara aqui que é porreta em network, hein? Sabe tudo de network. Se ele tá falando que vai ser diferenciado e vai ser especial, não perde não. Falei, não perde não, irmão. Pode fazer um pedido? Putz, é ruim fazer ao vivo assim, né? Mas vou fazer. Eu sei que o seu tempo é caro. Eu sei que esse é um evento com um custo elevado e os ingressos também não são baratos. Mas eu senti te pedir em respeito ao público que está aqui. Se do público que está aqui, se a gente 5 ingressos, pelo menos 5 só, para que a gente gratuitamente, para esse evento presencial, a gente desse de presente para os 5 primeiros que mandar no direct lá. Eu quero ir no networking secreto. Ou network secreto. Olha, Aí se você não aceitar, eu tô ferrado. Eu vou ter não. que pagar isso. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Pros 5 eu não garanto. Mas Tá. pros 3 primeiros. 3 primeiros? Os 3 primeiros eu Ótimo. garanto. Já tá bom. Pra, Tá bom não, tá ótimo. 3 é um número os 3 mágico. primeiros eu garanto que vão receber esse acesso gratuito presencialmente aqui. Olha que legal. Então, os 3 primeiros que mandar lá no direct, Network Secreto, dia 9/7 em Alphaville, vai ser um divisor de águas. Você sabia que um evento pode mudar a sua vida? Em quantos eventos você já foi? Olha, não perde essa chance não. Você nunca foi num evento. Ou se foi, você precisa ir nesse. Esse vai ser disruptivo. Pelo que eu conheço do Matheus e o que ele está oferecendo, eu não perderia. Eu também não perderia não, rapaz. Olha, um evento como esse, ele não mudou a minha vida por completo. Mas ele clarificou o meu destino. Ele clarificou meu propósito. E depois desse evento que eu participei, que foi um evento específico, as decisões que eu comecei a tomar que mudaram. Mas esse evento ele foi o clarificador de tudo. Entendeu? Um evento ele pode sim clarificar muito seu destino. Eu acredito Ele muito. pode. Às vezes as pessoas abrem mão de algumas coisas e aquilo ali, às vezes é por onde ele tem que passar para ele entender muita coisa. Como eu vi aqui o José do Egito, às vezes num evento você vê o seu propósito, você clarifica, porque, e principalmente você falou, é muito forte, você falou de máscaras. Todos nós temos máscaras, Sim. é natural. Natural. Por quê? A gente quer ser o melhor que a gente pode e nem sempre a gente consegue. A internet hoje, né, a gente vê as pessoas só com vida maravilhosa, você não vê ninguém com uma vida horrível. Uhum. Você não vê uma pessoa, ela fala, tudo mal arrumado, comendo mal, falando, olha, minha vida não tá boa, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade. Não, você só pensa, olha, eu tô bem. E às vezes é muito diferente a vida que ela está disso. Isso é uma máscara, é um jeito que a pessoa usa para tentar melhorar aquela condição dele. E tudo bem, é normal, a maior parte das pessoas fazem isso. Mas é porque está sem direção. Agora, um evento como esse, eu imagino que a pessoa justamente pode tirar essas máscaras. Ele vai aprender como ser você mesmo e poder mudar de vida. E realmente
postar o que realmente é verdade. Quem Isso é mesmo. você e de um jeito que as pessoas vão se interessar. Seria isso? Na verdade, não seria. É exatamente isso. Que bom. Quando você está diante de uma situação de networking, é natural você querer usar máscaras, você querer se posicionar de uma forma diferente para poder impressionar as pessoas. É natural isso. Agora, existe uma diferença entre você usar máscaras para esconder uma verdade que está dentro de você e que você não quer expor ela, e uma máscara no qual você vai utilizar ela para enganar pessoas. E o que eu quero ajudar você aqui com esse evento é fazer com que você utilize as máscaras ao seu favor sem ter que enganar pessoas escondendo aquilo que você é de verdade. As máscaras, eu digo isso, isso é muito forte, Emerson. As máscaras não foram feitas para enganar pessoas, foram feitas para esconder verdades que estão dentro de você. Se você não entender esse jogo, você sempre vai usar as máscaras para poder impressionar pessoas e esconder coisas que no futuro essas pessoas vão se sentir enganadas por você. E eu conheço muita gente aqui onde a gente mora, aqui em Alphaville, que faz isso, que pratica isso em todo o tempo, engana muitas pessoas. E a gente não pode mais deixar com que isso venha se proliferar. Eu tô cansado disso. E tá na hora da gente se posicionar contra isso, bater de frente e colocar essas pessoas nos seus devidos lugares. E onde os governantes verdadeiros vão tomar os seus lugares nas mesas, como essas aqui, vão sentar e vão abrir a boca para falar a verdade e se conectar de forma genuína com as pessoas que também são de verdade. Que legal. Para mim é muito claro que todos somos falhos. Todos nós temos muito mais defeitos do que qualidades. Acho que só teve um perfeito, né? Que passou aqui pela Terra, né? Jesus. E ele passou que só ele foi perfeito. E a gente está em busca disso. Eu acho que, inclusive, isso é uma das nossas buscas, né? Chegar o mais perto que a gente puder da perfeição. E a gente só consegue fazer isso errando, aprendendo. E às vezes a pessoa passa a vida inteira tentando buscar essa direção e não consegue. Agora, nada como um mentor, nada como alguém que já passou, que conhece o caminho e que pode dar dicas para ajudar. E eu vejo esse evento como um evento muito especial. Inclusive, eu vou ter que trancar minha agenda nesse dia, porque, Por favor, tranque essa agenda. Quero porque eu você tenho presente. certeza que vai ser um evento especial e a gente vai aprender muito. Então, se eu fosse você, não perdia por nada. Se você não foi um dos três, calma, fica tranquilo. Você vai conseguir. Vai fazer sentido para você. E eu tenho certeza que você vai fazer um esforço para estar lá, porque vai fazer todo sentido. Com certeza vai fazer sentido. E, como eu já te falei, trava a sua agenda, deixe a sua agenda sempre sendo travada. Você que está me assistindo aqui agora, se você ficou de fora dessas 3 vagas, por que que você ficou de fora? Porque eu vou te falar, você já está de fora se você não pegou essas 3 vagas. Por quê? Porque eu ainda não abri o primeiro lote de vendas ainda. Eu ainda não abri. Serão 3 lotes. Então, essas pessoas que acabaram de acessar agora, que mandaram lá no seu direct, elas literalmente foram as primeiras a acessar isso. Olha, que Então, legal. parabéns para você que já mandou esse direct. Se você não mandou, manda lá, quem sabe você é um dos 3 selecionados aí. Especial, irmão. E assim, você também fala muito de mentalidade, Sim. né? E o que, que a gente poderia, assim, em poucas palavras, explicar para as pessoas? Muita gente sabia que não consegue entender o que é isso. Ah, mas mentalidade, o que é mentalidade? É de uma forma assim para as pessoas. O que é? Existe a mentalidade produtiva e a mentalidade improdutiva. Qual é a diferença dessas duas mentalidades? A primeira é que quando você é produtivo, você consegue enxergar recurso em tudo que você vê, seja no caos, seja na bonança, numa vitória, numa conquista. E na improdutiva, você só encontra desgraça. Mesmo que você esteja em um patamar de muita glória, você nunca consegue encontrar motivos de agradecer. Você sempre olha para aquilo que está dando errado, para aquilo que pode dar errado. E uma das características de uma pessoa que não tem mentalidade é que essa pessoa ela não consegue observar aquilo que está dando certo na vida dela. Porque ela não se preocupa com escriturar isso, ela não se preocupa com mentalizar isso, ela não se preocupa em agradecer, ela não se preocupa muito menos
e em querer viver uma vida melhor cada dia. E se eu for resumir para você o que é uma mentalidade, é aquilo que você carrega. Só que existe uma mentalidade treinada e existe uma mentalidade que não quer saber de treino, de treinamento, não quer saber de imersões como essas, só quer saber de viver uma vida baseada nos seus próprios conceitos. Se eu for resumir para você mentalidade, eu diria que você tem, eu tenho, o Emerson tem, mas cada um carrega códigos diferentes. Qual que é o código que você está carregando? Olha, é muito interessante isso. Veja bem o que ele explicou pra gente. Não quer dizer que você que tem uma mentalidade negativa, improdutiva, tudo para você pensa no errado primeiro, não quer dizer que essa mentalidade vai ser assim para a vida inteira. Você pode mudar. É Com treinável, você certeza, falou. isso é treinável. Então, o que acontece? Você tem que aprender a mudar essa mentalidade. Até porque quando você começa a entender o que você precisa e qual o caminho que você tem que ter para alcançar um objetivo, você vai ver que tudo isso passa pela mentalidade, passa por você acreditar. Até isso, né? Até para você ter mais força para ir atrás de um objetivo, você precisa ter uma mentalidade forte que acredita que você pode. Porque se você não acreditar que você pode, está fadado ao fracasso, né? E aí não tem como. Isso é muito interessante que você falou. Então a gente pode treinar a mentalidade. Então a pessoa que, por pior que seja, por mais pessimista, por mais improdutiva, ela consegue melhorar isso e chegar em um outro nível que ela não chegaria com uma mentalidade ruim. É isso? Você tem uma mente e essa mente não tem idade suficiente para prosperar ainda. O que é a mentalidade? É uma mente imatura. Uma mentalidade imatura que precisa prosperar para tornar-se madura suficiente. E aí, meu amigo, se você alcançar maturidade mental suficiente, você vai prosperar. Não tem como dar errado as coisas na sua vida. Por mais que tudo se desenhe para dar errado, você faz daquilo ali, daquela situação adversa, você faz daquilo ali enfim, uma das coisas mais extraordinárias que você poderia ter vivido. Que Então, legal. é Ó, treinável. eu sei que você ajuda muitas pessoas. Seu foco são pessoas. E eu sei que você tem uma empresa também que ela atua em ajudar as pessoas a regularizarem o seu nome, porque eu acho que a mentalidade também parte daí. Uma pessoa que tem um nome sujo, com algum problema no nome, não tem crédito na praça, difícil ela conseguir aumentar o nível de mentalidade, né? Ela precisa acertar isso, porque isso vai dar mais confiança e vai melhorar. É isso mesmo? E você tem uma empresa que atua assim? Eu tenho uma empresa que atua justamente nessa tratativa de toda a estruturação da sua mentalidade para você ter dignidade na sua vida. É um procedimento que nós fazemos através de uma estruturação de crédito, que a gente entra com alguns procedimentos para poder ajudar você a ter o seu nome novamente ali com dignidade. E o que eu entendo muito sobre isso, e que eu vejo que as pessoas necessitam mesmo, é que elas treinem as suas mentes para poder ser prósperas de verdade. Porque o que acontece? A gente entra com um procedimento, faz toda a tratativa com o cliente, ajuda ele a conseguir crédito no mercado, ele volta novamente lá em cima, passa 2 meses, o cara tá quebrado de novo. Isso mostra que o cara tá com a mentalidade dele destruída e ele precisa estruturar essa mentalidade, senão ele não vai prosperar. Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, chama também aqui nesse direct aqui, que você mandou mensagem já, chama pra gente trocar uma ideia. Se você tiver com o nome Que legal, negativado, com problema que legal. em bancos, a gente te ajuda. Puta, que legal. Ó, então assim, quem tá com problema com o nome, põe assim, eu quero o meu nome limpo. E aí a gente vai direcionar vocês pro Matheus aqui, ele vai pra equipe dele e vai te ajudar. Isso mesmo. O trabalho que você faz é excepcional, meu irmão. Eu fico muito honrado de ser teu amigo. Eu poderia ficar com você aqui o dia inteiro, horas e horas e horas. Mas infelizmente eu sei que você tem compromisso, seu horário tá curto. Então eu vou pedir para você falar um pouquinho mais do evento, fazer as suas considerações finais, fala para o público ali por que ele precisa estar no seu evento e coloca também suas redes sociais para ele te seguir. Segue lá nas minhas redes sociais, Matheus Josens, @Matheus Josens. E eu vou te deixar uma palavra aqui para você entender um pouco mais sobre o que é uma verdadeira conexão. Sabe a sua amizade de infância?
Sabe aquele seu amigo que você se conectou com ele lá na escola, que vocês brincavam juntos, que sem nenhum tipo de preconceito vocês conversavam, e que ele ia na sua casa, ele não estava nem aí pro que tipo de carro seu pai tinha, pro que tipo de brinquedo que você tinha, ele simplesmente ia porque ele gostava de você. Sabe aquela amizade que você construiu e que talvez hoje ela já tenha estado destruída? Então, eu quero que você lembre disso porque nesse ambiente de network secreto, nós vamos trazer novamente toda aquela genuinidade que você perdeu, nós vamos trazer novamente isso para a sua verdadeira realidade, para que você consiga se conectar com pessoas de forma genuína. E pessoas que estão sendo falsas com você, pessoas que não estão sendo transparentes com você, elas vão se sentir constrangidas por ver tanta verdade em você. Se eu for te dar um conselho para você seguir a sua vida, é: esteja rodeado de pessoas verdadeiras. Esteja sempre firme e fiel com pessoas que honram você. E o que é honrar? Honrar não é só respeitar quem você é. Honrar é lembrar de você nos dias de bonança, nos dias de angústia, porque ser lembrado é ser honrado. Ser lembrado é estar sempre em movimento no coração de uma pessoa. Então, procure conexões genuínas, verdadeiras, para você ter sempre uma vida abundante. Porque quem é rodeado de pessoas é rodeado de abundância. Não existe abundância sem pessoas. Que Deus abençoe você. Muito bom, pessoal. Então, aqui, terminando com abundância, quer coisa melhor que isso? Prosperidade e abundância? Não tem coisa melhor. Então, até o próximo MentorCast. Não esqueça, ó, se precisa resolver a questão do seu nome, põe lá, quero limpar meu nome. E aí o Matheus vai te dar uma atenção especial. E o evento, dia 7 de julho, ou melhor, Não, dia 9 de julho. Networking secreto. Vai ser muito especial. Eu vou estar lá também. Então é isso. Até o próximo MentorCast. Que Deus abençoe todos Network vocês. secreto. Olha essa aqui, Network secreto. A mesa aonde a sua verdade é bem-vinda. É isso aí. Sente novas mesas para ter novas experiências e poder ser uma pessoa melhor. É isso aí. Até o próximo. Muito bom, meu irmão. Isso aí. Era pra gente. Muito bom, agora é a vez dela. Vamos lá.